Deus abençoe. Meu nome é Kátia Rodrigues. Bem-vindo ao meu canal. Trago diariamente mensagens da Palavra de Deus e o meu desejo é que você medite em cima dessa palavra. E se ao término dessa mensagem você gostar, aperta lá o sininho, se inscreva, dá um like e compartilhe essa mensagem, ok? O tema da mensagem de hoje é sobre Zaqueu. Não sei se você já esteve em meio à multidão tentando ver alguém famoso. É comum pessoas empurrarem e competirem por melhores lugares a fim de não apenas de ver, mas também de ser visto. O encontro de Jesus com Zaqueu se deu nestas condições. Jesus estava em Jericó e uma multidão seguia para receber, ver milagres e disputar a sua atenção. Era praticamente impossível alguém de baixa estatura e pouca popularidade se manter em destaque entre tantas pessoas. Zaqueu era esse protótipo de homem que se perderia facilmente, passaria despercebido ou, quem sabe, seria pisoteado ao se misturar na multidão. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro bravo para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede de um homem pecador. Isso está em Lucas 19, de 1 a 7. Zaqueu era um homem muito rico. Sua fortuna era resultado de trabalho e também de fraudes. Era chefe dos publicanos e superfaturava a cobrança de impostos que fazia para o governo romano. Era judeu e, apesar do prestígio social alcançado e da incontestável capacidade de liderar, a sua presença não era das mais desejáveis. Um baixinho avarento e ganancioso, que em nada se parecia com seu nome, Zaqueu, no hebraico, que é uma variação de Zacarias, significando puro. Diante do histórico do moço, é provável que fosse detonado pelos olhares e gestos ao ser notado entre os seguidores de Jesus. E como todo líder comercial é dado às estratégias de marketing, Zaqueu não hesitava em planejar uma maneira de ver a Jesus. A passagem dele em Jericó era um acontecimento ímpar. Quem era tão comentado como carpinteiro que transformava a vida das pessoas? Zaqueu queria saber, conhecer de perto. Seria a atitude dele de fé ou de curiosidade? Eu diria ambas as coisas. Algo já incomodava o pequeno publicano no íntimo. Caso contrário, por que se arriscaria tanto? Zaqueu estava curioso, mas ao mesmo tempo fora despertado na fé. Acreditava ser Jesus alguém especial capaz de realizar milagres. E lá vinha Jesus, cercado de seguidores. Zaqueu corria pelas laterais, fazia zigue-zague, esticava o pescoço e nada de chegar perto do mestre. Ele então corre rapidamente para se adiantar aos demais e sob uma figueira brava. Esse tipo de árvore tem a copa farta, muitas folhas e não é tão alta. É interessante que a figueira escondia Zaqueu. Ele podia ver sem ser visto. Ao parar embaixo da árvore para falar com Zaqueu, Jesus demonstra a sensibilidade e a onisciência. Seu olhar foi muito além dos acontecimentos. As pessoas devem ter sorrido, zombando do baixinho pendurado no galho, mas a reação de Jesus é diferente e espanta a todos. Zaqueu, desce depressa, vou para a sua casa. Os murmurinhos da multidão eram de reprovação. Como assim, repousar na casa de ladrão? Ele não merece essa honra. Tem afligido a muitos de nós. Jesus não estava preocupado
em ser popular, em agradar a maioria. Ele queria salvar a Zaqueu, regar a semente da fé que já brotava em seu interior. O cobrador de impostos deixaria de ser figueira brava para ser figueira de vida excelente. Zaqueu puro precisava retornar à sua essência e aquele encontro era a chance. Não sabemos como foi o diálogo de Jesus com Zaqueu no percurso até a sua casa. O certo é que o baixinho fora profundamente marcado. Todos os que buscam Jesus são de fato transformados através do diálogo, do encontro. A ordem de Jesus para Zaqueu descer da árvore pode ser traduzida como a ele largar tudo que era incerto, que era errado, que era falho, e isso podia lhe parecer um ato de humilhação. Mas pela curiosidade ou pela fé, Zaqueu obedeceu e desceu e foi com Jesus para sua casa. O mais interessante é que naquela época, jantar na casa de alguém em Israel era um costume que indicava amizade, cordialidade. Jesus, a se oferecer para ir à casa de Zaqueu, demonstra todo o seu carisma e pacifismo. Jesus é irresistível como amigo, porque é verdadeiro e sem preconceitos. Fico muito feliz em saber que não existe fronteiras, não existe obstáculos de nenhuma espécie que impeça Jesus de chegar até nós, a não ser nós mesmos. E Jesus escolheu Zaqueu sem se importar com as suas críticas. E por que ele escolheu? Porque existia o desejo no coração de Zaqueu em ser transformado. E ninguém conseguiu ver isso, mas Jesus viu. Jesus vê aquilo que é oculto aos nossos olhos. E diante da posição de Zaqueu, de querer ser transformado, onde Jesus viu isso, Zaqueu reconheceu o seu próprio erro, teve um arrependimento e fez uma declaração desse arrependimento. E ele conhecia Jesus de fato, não apenas de vista. Agora Zaqueu começou a se tornar uma pessoa mais pura, não era mais aquele caloteiro. Era a figueira excelente e não mais aquela figueira brava, na qual ele se apoiou a vida inteira. Ele estava se voluntariando para restituir, além do que exigia a lei. A vida de Zaqueu e o seu encontro com Jesus nos ensina muitas coisas. Entre elas, é preciso buscar o encontro real com Jesus. Não basta ouvir, falar ou acompanhar de longe. A transformação verdadeira do ser advém desse encontro em que o arrependimento se faz necessário e é consequência do relacionamento espiritual e profundo com Deus. Ao olhar para Jesus, nossas limitações são vencidas, obstáculos são superados. O pecado não é capaz de conduzir uma vida de paz. Obedecer ao chamado de Deus implica em renunciar às práticas antigas. Jesus capacita os escolhidos para além que os olhos possam ver e ouvidos ouvir. Jesus não faz acepção de pessoas. É verdade, muitos de nós mesmo, andando com Jesus, desacreditamos na conversão de vários Zaqueus que tem por aí, da figueira brava. Descer da figueira, se humilhar perante Deus, confessar a culpa, abandonar o mundo. Zaqueu, cujo nome significa puro, retorna à essência ao deixar Jesus entrar em seu coração. O pecado se corrompe, Jesus limpa para sermos quem Ele quer que sejamos. Escolher obedecer a Deus pode implicar em frustrar a popularidade. E é assim que nós devemos fazer. Pelo ato de fé, abrir mão, renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se você sabe que algo que tem feito, que tem desagradado a Deus, que não condiz com a palavra de Deus, é hora de retornar os pensamentos, é hora de rever as atitudes, se arrepender profundamente, com o coração puro, diante de Deus, pedir perdão
e retornar para os braços do Pai. Esse é o meu desejo, que você acolha essa mensagem no seu coração e que venha refletir, que venha meditar diante todo esse dia essa palavra. É o desejo do meu coração para você. Que Deus te abençoe, que Deus dê a direção da sua vida, que você consiga ouvir a voz de Deus e seja tocado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe. E se você gostou dessa mensagem, dá um like, passe adiante, compartilhe com os grupos, compartilhe com os amigos, ok?